Pode então dizer-me o seu nome, Julião Fernandes da Cruz Manso. data e local de nascimento? Aqui no Espinheiro, a 26/11/47. Antes de ser mobilizado, com quem é que vivia? Vivia em casa dos meus pais. O que é que eles faziam? Eram jornalistas, jornaleiros agricultores. O meu pai tirava uns dias fora e a minha mãe era doméstica. Doméstica, mas não era em casa, era a fazer trabalhos a ganhar o dia. E o Sr. Julião teve alguma ocupação? Fui sapateiro. Vendi a profissão de sapateiro. E para que a colónia foi mobilizado? E em que ano? O ano fui para o ultramar em 1968, Moçambique. Lembra-se do dia em que recebeu a notificação que ia para o ultramar? Como é que foi? Sim, foi ao fim da recruta. Ao fim da recruta fomos mobilizados. Fiz a recruta em Aveiro. E fui para lá em 68, em 6 de maio de 68. E depois fizemos a recruta em Aveiro, andámos lá de 8 semanas. E depois fui mobilizado para Évora. Quando fui mobilizado para Évora, já para o R16, já sabíamos que íamos para o ultramar, não sabíamos para onde. Foram mobilizados mais rapazes do seu local de residência? Aqui do meu lugar não, mas do meu concelho fomos muitos. Do concelho de Cantanhede fomos muitos. Como é que foi a viagem para lá? O quartel foi o R16 e Évora. Depois fomos fazer o IOO para Porto Alegre, não me recordo o número do quartel. Fizemos aí o IOO e depois fomos preparados para... Viemos 10 dias a casa e depois embarcámos para Lourenço Marques. Recebemos a notícia que íamos para Lourenço Marques, para Moçambique. E como é que foi a viagem de lá, do barco até lá? Péssima. Fomos no navio de carga, a viagem foi horrorosa, não tínhamos refeitório, não tínhamos nada. Íamos para a borda do barco fora, quando era para comer, íamos comer no colo, no prato, no colo. O comi estava lá à frente, ou deitava a sopa para o chão, o vento empurrava para o nosso prato. Foi horrorosa. Lá de baixo, no convés, não conseguíamos entrar porque era tantos homens e tanto suor, tanta transpiração, tanto umidade para aquelas escadas abaixo, que nós passávamos as noites cá em cima. Aquilo era um navio de carga, era aliaça. E depois nós, para apanharmos, pouco tempo lá íamos abaixo, tínhamos uns funis e um pano para apanhar o ar cá em cima, para nos dar ar lá para baixo. Mas era a nível geral. E depois desembarcou em Lourenço Marques, certo? E Lourenço Marques, tivemos lá uma tarde, ou uma noite, ou uma coisa qualquer. Dámos lá para a praça a marchar. Tivemos aquelas horas de repouso lá, embarcámos outra vez no Niassa. Mas ele fez escala, devia ter falado primeiro, ele fez escala na Madeira e escala em Luanda. E depois de Lourenço Marques fomos para Nampula. O nosso último desembarque foi na Cala. E depois ficou colocado em quartel lá? O quartel foi ao ermo, foi ao campo. Estava lá o comboio, começámos a arranjar, lá entregarmos a arma. E ficou junto com alguém daqui da sua terra, da sua zona? Ou não? Não éramos camaradas que íamos. Por acaso tive lá um colega, um amigo aqui da terra, que estava lá no aeroporto e na Cala, e deu-me lá a refeição da noite, comia lá com ele. E depois regressámos outra vez ao cais e fomos de comboio. E quanto tempo teve mobilizado? Quando tive tempo no ultramar? Sim. 15 meses. Sempre no mesmo local? Ou... Não. Depois de lá de Caturi, fomos de caminhões civis de noite e de dia, uns poucos dias, até chegarmos a Vila Cabral. Vila Cabral passámos lá mais uma noite. Depois de Vila Cabral aguardámos que nos levassem. Fomos para Mponda, para o Lago Niassa de Mponda. E daí começámos a guerra. E como é que foi a adaptação ao terreno, ao território, com os
com o clima, com a língua, com a cultura dos povos? O clima, não íamos habituados a ele, foi horrível, coisa alguma, mas o que mais nos preocupava e o que mais nos metia medo era os leões de noite, porque nós éramos impostos de vigia, não conhecíamos nada da mata, nem da guerra, nem de nada, nem ninguém nos avisou, vocês tenham cuidado porque de noite vai-vos aparecer isto ou vai-vos aparecer aquilo, e depois aquelas noites que nós tínhamos que fazer vigia, aquilo era horrível porque os leões estavam mesmo ao pé de nós, parece que até nos estavam para nos comerem. Mas depois chegava o outro reforço e nós éramos substituídos, ficávamos num sossego dentro do quartel e depois nos outros, durante o dia, quando nos calhava a nós, íamos fazer operações por lá de fora. Andávamos por lá 3 e 4 dias, uns dias debaixo d'água, outros dias atravessávamos seco, outros dias passávamos por lá. Como é que era o dia-a-dia lá? A convivência no quartel? Nós fazíamos um cerco no quartel, porque o quartel aquilo era espécie de um redondo, e aqui estava um pelotão, lá estava outro, lá estava outro, e fazíamos um cerco ao quartel mesmo durante o dia. Estavam os vigias sempre, mas nós durante o dia andávamos mais ou menos à vontade, que aquilo, segundo se constava, aquilo era um sítio mais ou menos pacífico, mais ou menos, não quer dizer que fosse, aquilo era mesmo em frente ao lago. Nós durante o dia, quando estávamos fora de serviço, íamos tomar banho ao lago. Como é que era a divisão de tarefas, a rotina lá no quartel, o que faziam do acordar ao deitar? Ou como é que era assim o dia-a-dia? Umas vezes escrevia-se para a família, outras vezes aqueles mais coisas jogavam futebol, tínhamos lá um campo improvisado por outras companhias que lá estiveram, que jogavam futebol e faziam torneios e distraíamos assim, uns a escrever, outros a dormir nas horas vagas, outros na brincadeira. Também tínhamos os nossos momentos de sossego, às vezes vinhamos cá abaixo, aquilo ficava longe do nosso pelotão estava longe, vinhamos cá abaixo à cantina beber uma cerveja, e o dia-a-dia era assim. Fora das operações que nós fazíamos muitas operações, andávamos sempre fora do quartel, chegava um e saía outro. Com o pelotão, cada vez saía um pelotão. Tratava a família por carta, não é? Pois, por agrograma. E deixou cá a namorada? Deixei a mulher e filho. Deixou a sua esposa e um filho? Sim. O meu miúdo tinha 3 meses, outras vezes íamos fazer essas picadas, essas colunas, íamos para lá, atravessávamos um rio muito grande, que já não me recordo o nome, que vinha desaguar ao Lago Niassa. O lago era precisamente o mar, só que era de água doce, fazia ondas como o mar, que atravessava depois para o Lunho, onde havia lá também tropa branca. E havia aí, em Mepunda, havia aí um cais de fuzileiros. Chegavam aí os fuzileiros, nas colunas junto com nós de Vila Cabral a Mepunda. Nós às vezes demorávamos 3 e 4 dias para fazer 60 km, que aquilo eram barras escorregadias, as colunas começando a desencarrilar. Passávamos noites inteiras à espera que chegasse o dia para depois fazer ronda, e depois no outro dia de manhã voltávamos outra vez a tentar desentascá-las. Elas desentascavam aqui, entascavam ali. Às vezes demorávamos 3 e 4 dias para fazer 60 km, a pé demorávamos menos tempo. Depois para irmos buscar os abastecimentos. E como é que era a alimentação? Ali em Punda era razoável. Uma vez fizemos uma picada, uma coluna, que atravessávamos esse lago, fomos para lá, atravessávamos o rio seco. Depois andávamos por lá 3 ou 4 dias, sempre a chover, sempre a chover. No regresso para cá, vinhamos a vir, e depois para atravessarmos o rio. Aquilo tinha uma força de água tão grande que ia desaguar ao Lago Niassa, que a gente não se atrevia a atravessar o rio. Tivemos que chamar os nativos que estavam do outro lado, para eles nos levarem umas canoas, para nós as juntarmos umas às outras, 2 de cada, para depois fazermos o círculo, ir lá acima, para vir depois desaguarem
ao sítio onde eles tinham as canoas. E para atravessar, para nós conseguirmos, para mim, a dificuldade maior que eu tinha era atravessar, porque não sabia nadar, e aquilo era uma aflição que eu tinha. Vieram-nos trazer as canoas, nós agarrámos a elas, mas houve um rapaz ali de Sangalhos que se lembrou de atravessar a nada. Lembrou-se de atravessar a nada, ele ao entrar na água, foi-se embora, nunca mais se viu. A arma, perdeu a arma, nunca mais se viu. Daí para um bocado muito grande, pronto, o Carvalho morreu, o Carvalho foi junto com a água, o Carvalho morreu quando ele aparece do outro lado do rio. Lá safou que ele sabia muito bem nadar, era um bandalho qualquer, mas sabia bem nadar. E depois o Alferes diz ao guia que ia mais nós levávamos sempre um guia. Ó Zé, vai ver se descobres a arma do Carvalho. Mergulhou e tal, e daí para um bocado bem que a arma para cima. Pronto. Se fosse a arma, porque aquilo depois era preciso era um problema para fazer o alto, e o rapaz era castigado de ter perdido a arma. Depois lá regressámos ao quartel. E vocês tinham assistência médica no quartel? Não, tínhamos enfermeiros só. Você teve algum contacto ou alguma memória destes enfermeiros paraquedistas? Aí, na operação, pronto, de vez em quando tínhamos uns tiroteios e tal, mas não houve assim nada de feridos nem de mortos. Pronto, aí passou-se mais ou menos aquele tempo em Mponda. Depois de Mponda fomos para Moeda. Saímos daquele distrito e fomos para Moeda. Fomos de comboio outra vez até Nacala, e Nacala apanhámos um ferryboat lá, desses transportar os militares, mas não era. Pronto, era um barco cargueiro que atravessava com mercadoria e com coisas. Nós fomos até no cimo da praia, tivemos lá uma noite no cimo da praia no quartel, e depois entramos na Berna, então, em Moeda mesmo. Passámos aquelas povoações de Curva da Morte, Nacala, Senegal, até que chegámos a Moeda, que era a zona 100%. E ficámos numa zona mesmo de 100%, que nós fomos substituir uma companhia que tinha levado muita porrada, e foi para onde nós estávamos primeiro, e trocámos de zona. Eles foram para nós e nós fomos para eles, para Moeda. Pois em Moeda aí é que era mesmo de bota abaixo. Má alimentação, era horrível a alimentação. Depois tínhamos as águas a 6 km, tudo cercado com arame farpado e armadilhado. Cada semana estava lá um pelotão, e depois voltávamos outra vez para o quartel, onde sofríamos muitos ataques, e tínhamos essas picadas a fazer a Senegal e aqueles quartéis ali em volta, e fazíamos as picadas, que era para as colunas passarem atrás de nós, já que as estradas picadas, nós íamos com os ferros, tuc, e até depois as colunas iam atrás de nós, e nós íamos levá-las ali, e os dali vinham-nos buscar aqui. Depois dali para a frente iam aqueles, já depois entregavam-nas aos outros, até chegarem a Mocimo da Praia, onde ia muitas colunas militares e civis, também buscar abastecimentos e buscar essas coisas todas. Nós lá perto do quartel tínhamos lá dois nativos de lá, que era o China e o Santos. E iam buscar as coisas deles, tinham lá o supermercado deles, e nós íamos lhe guardar as costas, e depois, quando eles nos podiam, davam-nos cabo das costas, e aí eles nunca os atacavam, porque eles abasteciam-nos também a eles, os turras, e eles nunca levavam por lá, a gente até que levava. Conte-me mais aí sobre as suas interações com a população lá local. Como é que era a vossa interação? Era horrível. Eles eram daqueles que tinham aqueles sinais, aqueles cortes na cara e aquelas antenas assim, que eles não podiam ver a tropa, não podiam ver, que aquilo era horrível. O entendimento entre uns e outros era horrível. Portanto, era frequentemente interações com eles? Falava-se com eles, o indispensável, falava-se com eles. Havia aqueles militares mais metidíssimos que iam até lá ao aldeamento,
Mas eles de noite falavam para nós, mas de noite iam lá os outros também, os turras, dormir e saber o que é que se passava connosco para depois no outro dia nos atacarem. As pessoas que vocês tinham nos quartéis para fazer a ligação com essa população, eles eram civis ou eram militares? Eram militares. No quartel eram militares. Eram brancos, eram nativos, eram tropas formadas lá, eram tropas que iam daqui. Aquilo era um quartel muito grande, tinha lá a cozinha, tinha lá a padaria, tinha isso tudo, mas de noite, mas tínhamos abrigos à saída do quartel, que assim que éramos atacados, à saída do quartel, não à saída da caserna, assim que éramos atacados, enfiávamos dentro dos abrigos e depois recebíamos o que vinha, e recebíamos e transmitíamos também. Também tínhamos lá a nossa antiaérea, tínhamos lá as bazucas e aquelas partes, mas isso era de outras armas pesadas. Nós só fazíamos a nossa companhia, era só atiradores que só fazíamos as picadas. Fazíamos operações de 3 e 4 dias. Um dia antes de eu ser ferido fomos fazer uma picada, mas já fomos avisados já à tarde. E nós dissemos ao Alferes, meu Alferes, a gente não queríamos ficar cá porque o rancho era horrível e naquele dia havia batatas e bacalhau. Era um dia de festa lá para nós, para a alimentação que nós tínhamos diariamente. Aquilo era, embora aquilo fosse tudo, a alimentação fosse transportada em latas, como é que é dizer, parecia um caixão, que eram enlatadas, tudo enlatado e soldado em volta, e eles depois lá, os cozinheiros é que faziam aquilo e punham aquilo à maneira da gente poder comer. Comer era feijão frade e atum e feijão frade, mas naquele dia tínhamos batatas e bacalhau e pedimos ao Alferes. A gente queria cá ficar, que tínhamos batata. Então nós vamos mais depressa levar a coluna a Catura, nem sei bem já onde era, e fomos para lá, mas já não íamos a ir para lá, fomos a picar. E fala-me só aí nesses dias de festas, por exemplo, Natal, Páscoa, aniversários, como era? Havia alguma coisa diferente lá, por exemplo? Praticamente era mais ou menos a mesma coisa. O rancho não era melhorado. Uma vez foi lá à televisão, que eu ainda vi falar à televisão, lá à porta de armas a dizer que estávamos bem, mas sabe Deus o que é que se lá estava a passar. E os tempos livres, o que é que faziam? Os tempos livres eram muito pouquinhos. A gente estávamos ou nas águas ou cá em cima, mas não havia tempos livres. As águas eram horríveis porque vinham transportadas a 6 km com as motobombas que lá estavam em baixo e vinham cá para cima e apanhava-se água para uns bidões, 200 litros. E depois os que iam primeiro, ou os que chegavam na hora, nós andávamos sempre vermelhos, que o barro era muito vermelho, tomávamos banho com uma lata, tirávamos do latão e tomávamos banho por cima, a água suja da barba dos outros vezes, quando tínhamos a sorte das águas estarem a correr lá, tomávamos banho mais limpo, com água mais limpa, mas aí também era muito difícil em águas. E onde estavam as águas, aquilo era horrível, porque a 6 km, sem nada ali, só com a tropa, e tudo armadilhado, com o arame farpado, e nós tínhamos que estar 24 horas, só 24 horas num abrigo, a ver se havia alguma coisa ou não. À noite havia um rebentamento de uma peça de caça, tocava numa armadilha, pronto, já era uma alteração naquela noite que já não se conseguia dormir até outro dia de manhã, porque a gente não sabia se era uma armadilha de caça, se eram os turras que estavam a tocar no arame farpado. Para si, quais eram as principais dificuldades no dia-a-dia? Era o isolamento, era muito isolamento, embora tivéssemos, pronto, havia rapazes mais alegres, mais tristes, mas era uma preocupação muito grande, que eu parece que adivinhava que no outro dia me ia acontecer qualquer coisa. Parece que tive sempre aquele pressentimento, desde que fui à inspeção, tive sempre aquele pressentimento que me ia acontecer qualquer coisa. No geral, como é que viveu a sua participação na guerra? Muito preocupado, sempre muito preocupado com a família cá, muito preocupado com a mulher e com o filho, sempre muito preocupado. Eu, na véspera de ser ferido, fomos fazer essa tal operação e quando fui para lá fomos a picar, mas como tínhamos as batatas e bacalhau para comer no quartel, para vir para cá não picávamos. Enquanto nós fomos para a frente e viemos para trás, eles abriram um rasgo assim largo, na picada, e nós vinhamos lá atrás e ouvimos um tiro, tão! E eu ainda disse para o rapaz ali do Carvalho, estou a ouvir um rebentamento, foi um tiro para aí, de uma pistola dos turros. És tolo.
é o rebenta-minas a tocar nas canas da Índia, que aquilo tinha assim canas da Índia a atravessarem, a picada, o caminho fazia assim, e depois o rebenta-minas ao passar batia, nós vinhamos a vir, quando víamos a vir, estava um buraco assim na picada, e jogámos só ao chão, fomos fazer uma batida, nós ao fazer a batida atrás de um monte de formigas, estava uma bomba de avião das nossas, atada com um pau, eles a levarem às costas, que era para enfiarem dentro do buraco, para quando o rebenta-minas vinha, punha lá mais umas minas, quando fosse o rebenta-minas a passar por cima daquilo, ia tudo pelo ar. Tivemos a sorte de eles não terem tempo de porem essa mina, porque senão aquilo ia tudo para o ar. Tirámos a fotografia quando chegámos ao quartel, mas eu no outro dia fui ferido, já não tive acesso a essas fotografias. Portanto, existe alguma memória ou história que gostaria de partilhar que não foi falada, uma história que viveu lá? Eu penso que não. No meio de tudo ainda havia sempre quem brincasse, havia sempre quem tivesse o seu momento de lazer, mas a aflição era de todos os dias, que logo assim que a gente saía à porta de armas para fora, a gente já íamos prevenidos. Até eu fui ferido a 1 quilómetro e pouco do quartel, mas já tinha arrebentado 25 minas. Nós, na véspera do Natal de 69, em menos de 1 quilómetro, arrebentámos 25 minas. Veja lá o espaço que elas tinham de umas às outras. Tu acabou por ser ferido. Fala-nos um bocadinho sobre isso e como é que foi o processo depois de volta para Portugal. Não foi assim muito coisa, porque os médicos lá tinham uma má fama cá na metrópole, mas lá eram muito humanos. E eu, quando fui ferido às 2 horas, mais ou menos às 2 horas da tarde, fui de helicóptero para o Hospital de Moeda, aguardei ali que não sabia o que é que tinha, pronto, não via, e tinha a cabeça era umas poucas de cabeça, esta parte estava toda queimada, e depois aguardei ali a gritar para a família, e na hora do acidente, quando me poram para o chão para ver o helicóptero, disseram que eu ia ficar bom, mas eu dizia que não, e ainda pedi ao alferes para me acabar de matar, porque eu lhe perdoava a morte. Não sei, isso não me recordo, mas gritava muito para a mulher e para o filho, e eu depois lá aguardaram o embarque em Moeda. Foi um bocado doloroso, porque eu não sabia o que é que tinha, nem quem é que estava ao pé de mim. Nunca ninguém me disse: tu estás cego, voltas a ver, não voltas a ver. Pronto, era aquela evacuação rápida, que eles nem sequer sabiam também o que é que... Pois, pelo jeito, mandaram vir o avião para me vir buscar ao hospital de Moeda. Qual foi o meu espanto? Porque os feridos iam todos para Nampula. Qual foi o meu espanto quando cheguei à pista de Moeda, de Nampula? Eles não me tiraram do avião. Eu dizia: então vocês não me tiram do avião porquê? Tu não ficas aqui, tu vais para Lourenço Marques. Eu disse: vou para Lourenço Marques, estou para morrer. Não estás nada. Mas eu passava a mão, levava o soro, passava a mão, encontrava o soro, e havia os enfermeiros que iam ao meu lado, pelo jeito iam mais rapazes ao meu lado, e havia um que dizia: este já não vai chegar a Lourenço Marques. Eu não sabia se era eu, se quem era, embora eu estivesse lúcido da ideia, nunca perdia os sentidos, e daí o avião arrancou virado a Lourenço Marques, e só cheguei a saber que estava em Lourenço Marques quando lá chegámos. Qual foi o meu espanto? Que eles tiram do avião, levam-me para a enfermaria, mas foi para aquilo que a enfermeira me disse, estava no hospital de Miguel Bombarda, que era um hospital civil. Meteram-me na sala de reanimação, pronto, e deitaram-me lá numa maca. Mas aquilo era horrível o sofrimento que eu tinha, as dores eram tantas, que esta parte estava toda queimada e toda estorrada. Eu gritava com dores, a enfermeira vinha para me dar analgésicos para me tirar as dores, mas eu não conseguia, pois ela fartava-se me perguntar: então onde é você? Só tal sítio assim. Eu amanhã venho cá outra vez. Estou de serviço, amanhã venho cá outra vez ter consigo.
Nesse meio tempo vinha outra, não é? Já umas conversavam mais, outras conversavam menos. E você é casado, e você é assim, você é assim. Você está na sala de reanimação, mas tenha calma, porque você vai ficar bom. É o que todos dizem a todos. Eu recebia aquilo assim, não sei como. No outro dia lá estava a tal Antónia, de volta de mim, se eu estava melhor, se eu tinha dores. Pois, dores tenho muita, mas joguem-me ao chão ou ponham-me num sítio qualquer que eu não consigo estar aqui mais na maca. Lá conseguiu arranjar uma cama para me pôr na cama. Voltava no outro dia, então você quer que eu escreva à sua família? Eu não quero nada. Não quero. Mas eu escrevo e digo-lhe que você que está ferido da mão direita e que não pode escrever porque está ferido da mão direita. Mas eu não quero. Você dá uma direção, não dou nada, não dou direção a ninguém, porque eu não quero que a minha família sofra o que eu estou a sofrer. Não sei se o Alferes comunicou para aqui, nem se não, mas a minha mulher recebeu um telegrama cá que eu tinha sido ferido em combate, que estava gravemente ferido em combate, mas que não podiam informar mais nada. Quem informava que era o chefe, não sei quem era o chefe. Ela ainda chegou a receber sentimentos das pessoas daí, mas a enfermeira tanto esteve de volta de mim, disse, pronto, então escreva. Diga que eu estou ferido da mão direita, não sei se ela escreveu isso, se não escreveu. Eu não vi o que é que ela escreveu. Lá escreveu a dizer que eu estava ferido e a minha mulher então recebeu aí uma carta a dizer que eu estava ferido em combate. Depois é que recebeu um telegrama que eu tinha sido ferido em combate. E a partir daí, depois de passar 10 dias, foram-me na enfermaria, onde estavam muitos feridos, para aquilo que eles gritavam, estavam muitos feridos, mas era tudo no Hospital Miguel Bombardi. E o médico, quando me chamavam ao médico, assim, opá, tu vais ficar bom, tu ficas a ver, o que é que tu fazias? Fazias-te assim, tu vais ficar a ver pelo menos de uma vista. Mas eu não sabia que tinha falta da vista direita, porque a cabeça era uma coisa horrível. O tamanho era uma coisa horrível. Então pronto, já que o doutor já diz que eu que fico a ver, eu fico aqui meio ano. Mas tu não podes ficar aqui meio ano, porque o clima lá é diferente. Preparavam para eu ir para a metrópole. Mas eu não queria vir, e o médico tanto me preparou, que havia um rapaz que me levava à casa de banho, também era militar, que era um tal Geraldes do Fundão, nunca mais soube nada dele. E eles disseram, tu vais, mas a gente manda-te os Geraldes mais tu para te levar à casa de banho. Tanto lá estive, tanto me prepararam, que eu fui ferido no dia 26 de janeiro e eu estive lá ainda até abril, e em abril é que eles me prepararam para eu vir para aqui. Nesse meio tempo, houve gente daqui da minha terra que estava lá e informaram-me que eu estava lá no Miguel Bombardi. Foram visitar lá o Miguel Bombardi, depois fui para o hospital militar, para uma enfermaria, que eram só 5 pessoas lá, e aí aquele surdo que estava a aguardar embarque para vir para a metrópole. E depois da metrópole mandaram para aqui, e eu para aqui fiquei no anexo nessa noite, mas no anexo aquilo era horrível, uns faziam-se tolos, outros estavam mas o frio era tanto que foi em abril, que eu estava a ver que naquela noite que morria. No outro dia de manhã, disseram, tu vais ao... E eles disseram, olha, tu agora, quando fui ao médico que estava de serviço, eles disseram, tu agora tens 10 dias para ir a casa. Se eu não quero ir a casa. Eu fico aqui, mas não quero ir a casa. Tu é que tu ficas aqui. Fico aqui num canto qualquer, mas não quero ir a casa. Estive lá, estou essa noite no anexo, e no outro dia, então, iam os autocarros lá buscar as pessoas ao anexo, que eu não sabia, pronto, não sabia. Trouxeram-me para um autocarro e trouxeram-me à oftalmologia. Mas na oftalmologia, houve lá um médico que era muito meu amigo, não me conhecia lado nenhum, e perguntou-me, então, rapazinho, tu és de onde? Sou de Cantanhede. És de Cantanhede? Eu sou. E diz ele para o sargento, olha que este rapaz vai já ficar aqui na cama 4. Doutor, mas a cama 4 está ocupada. Não está ocupada, não. Cá há um rapaz que vai a Barcelona e está livre. Ele fica já aqui. Mas eu não lhe perguntei por mais nada.
Fiquei logo todo contente porque aquilo eram só 11 camas naquela enfermaria. Se também era só o que havia na oftalmologia, no hospital principal era só as 11 camas, mas aquilo era o sucesso para a vista do anexo. Eu fiquei lá, eu disse, ó doutor, como é que eu consigo ficar a ver? Ok, ele disse, tu és casado ou és solteiro? Sou casado, tenho um filho. Ora, rapazinho, é um milagre não faço. Tu da vista direita não ficas a ver porque tu já não a tens. Já não a tenho. Não. Agora da esquerda vamos ver o que é que a gente pode fazer. Fiquei lá, passado uns 2 ou 3 dias, eles chamam-me lá a um quarto, sem anestesia, começam a tirar terra e fragmentos que eu tinha na estolha esquerda. A sangue fria, aquilo foi horrível, com o canto de uma lâmina. Ele disse-me o que é que estava a fazer, aí foi horrível, eu aí sofri. Mas pronto, depois ia lá para a oftalmologia e já era sossegado, eram só 11 pessoas, todos a sofrer do mesmo, era só da oftalmologia. Pronto, e o sossego ajudava-nos muito. E depois é que a minha família soube que eu estava lá, não sei por intermédio de quem é que souberam que eu estava lá, e foram para me visitar, mas não me encontravam. Que eu deram a direção do anexo e eu tinha mudado lá para o hospital principal. E depois, passado uns dias, é que eles foram dar comigo lá no principal. E a partir daí levou a os traumas de operações e acompanhamento médico. Ele era muito meu, preocupava-se muito com o meu caso, porque eu estava invisual. Eu e muitos que estávamos lá nessa enfermaria. E depois daí começou tudo. Os prantos normais, pronto, já entrei na fase de tratamento. Depois em maio, tive ali de abril a maio para ser operado. Diziam que era só ao fim de meio ano, mas eu fui operado ao fim de 4 meses, ou coisa assim. Ele convidou um médico civil para vir ajudar a fazer a operação. Pronto, começou tudo nos tratamentos normais. Nunca pude arranjar emprego porque de noite não conseguia deslocar-me daqui deste lugar para o outro lado para ser empregado porque não tinha visão para andar de noite. E fiz a minha vida aqui junto com a minha mulher e com a minha família. E lá conseguimos angariar a minha casita e cá estamos, olha, cá vamos vivendo. Bom, depois isto começou-se tudo a agravar. Que marcas é que a guerra deixou em si e na sua família? Há muitas. O sofrimento tem sido muito, tanto nos filhos como na mulher. A mulher há 55 anos que está a lidar comigo e é muito difícil e os filhos não os pude acompanhar como os outros pais. Fizeram a escola, o meu filho fez a escola aqui na freguesia, já não foi estudar, e a minha filha depois acabou aqui a telescola, foi fazer o 12º para Cantanhede, e depois com dificuldades entrou na universidade e formou-se na universidade, mas tem sido tudo à custa do sofrimento deles, porque eu nunca fui um pai como os outros que os pude acompanhar em nada. A visão foi-se embora, depois fui operado ainda por um doutor civil em Montes Claros, em Coimbra. Perdi novamente a visão, depois recuperei outra vez, com muitas dificuldades, e agora perdi-a por completo, já há uns anos para cá. Estou nesta situação. Mas ainda ao que me vale ainda é a minha mulher, porque se ela me falta, pronto, falta-me a bengala, falta-me tudo, não sei como é que é. Tenho que reagir como aos outros e tenho que enfrentar as coisas como aos outros, mas não é fácil, porque a idade já não permite, já não dá nada, já não consigo. Só jogada aí para um lar ou para outro sítio qualquer é que consigo viver sem ela. Porque ela é que me põe a comer na mesa, é que me tira. É muito complicado, é muito difícil. Nesta fase, ou nesta parte do sistema, até é difícil falar. Como é que considera a experiência vivida na guerra? Para mim foi sempre muito sofrida, porque não foram muitos meses, ou foram muitos meses, mas é como eu digo, parece que pressentia aquilo dia a dia, desde que eu fui incorporado. Parece que fiquei com aquele choque no corpo. No dia que eu fui incorporado, eu fiquei com aquele choque no corpo,
que parece que adivinhava que me ia acontecer qualquer coisa. Que recomendação deixaria aos mais jovens com base naquilo que viveu? Que eles não podem evitar a guerra se forem chamados, mas que evitem a guerra, porque a guerra hoje é mais rigorosa, mas já não é vivida da maneira que a gente vivia. Nós íamos para lá de peito aberto, de peito feito, não sabíamos o que é que nos ia acontecer. Nós não sabíamos, eu não sei se nós não iríamos drogados, como é que íamos. Hoje há mais armas sofisticadas e nós naquela altura íamos para lutar uns contra os outros, porque eles aquilo que nos ensinaram era lutar de corpo a corpo, se eles nos aparecessem, porque nós íamos ali e dali para ali já não se via nada. Era uma mata fechada que nós não conseguíamos ver nada. Eles estávamos a ver a nós e nós não estávamos a ver os outros. Sr. Julião, como é que gostaria de ser recordado? Opa, não quero ser nenhum herói, nem quero ser nada. Queria ser mais acompanhado, não é por falta de não sei de quê, mas gostava de ser mais lembrado, mais acompanhado no dia a dia, porque nós depois de partirmos já não precisamos de nada, nem somos nada. Depois dizem, olha, ele morreu, não sei o quê. Mas isso já para nós já pouco vale. Vou só perguntar se gostava de acrescentar mais alguma coisa àquilo que foi perguntado. Alguma pergunta que não tenha sido feita, que você acha que é importante falar? Acho que não, porque o que nos faltou muito foi a parte psicológica. Porque nós fomos para lá e nunca tivemos um psicólogo, nem não tivemos nada, nem vocês estão mal alimentados, têm que fazer assim, têm que fazer assado. A vossa família, vocês são feridos e a vossa família vai lá receber apoio psicológico. Nunca ninguém perguntou à minha mulher nem aos meus filhos se eles precisavam de alguma coisa, se a minha mulher estava a sofrer, se tinha sofrido muito. É lógico que sofreu, mas se naqueles dias de sofrimento, se ela precisava de um apoio psicológico, o que nos faltou muito naquela altura, não se falava em psicologia, nem em psicólogos, mas ela nunca tivemos, nem eu nem eles, nunca tivemos um psicólogo que viesse falar para nós, nem nos apoiasse em nada. Agora tem uma falta de um prato, de uma alimentação e tem apoio psicológico e acho muito bem, porque são muitos precisos os psicológicos, mas não é de agora, foi sempre. Nós fomos para lá obrigados, não fomos para lá para ganhar dinheiro, nós fomos para lá mesmo assim com certas obrigações, porque nós fomos para lá a receber 850 escudos ou 870 escudos e tínhamos que mandar para aqui 550 escudos e receber lá 350 escudos, ou 360 ou 370, para sobrevivermos lá, a passarmos fome e passarmos miséria, para comprarmos umas sandes e beber umas cervejas, para aliviar muitas das vezes o stress e para esquecerem aqueles momentos de guerra que no outro dia íamos para lá, para o mato e não sabíamos o que é que nos íamos acontecer. E nós mesmo assim ainda fomos para lá com obrigações. No outro dia a família podia aqui estar a passar fome e mandarmos para lá os 550 escudos que nós mandávamos para cá. Mas tínhamos que os mandar para cá. Porquê? Se ele era tão sacrificado e nós nunca fomos preparados para nada disso.